Olá, graça e paz, tudo bem com você? Bom outra vez nos encontrarmos para uma conversa rápida sobre nós. Na verdade, nós estamos descobrindo nossa humanidade. Os gigantes que nós enfrentamos nos fazem um grande favor. Revelam para nós que nós não somos anjos. De algum modo, a religiosidade tentou imprimir em nós a ideia, o conceito de infalíveis. É tão triste, às vezes, descobrir que nada disso é mais do que ambição nossa. Na verdade, nós temos gigantes e batalhas. E como eu disse, já numa das nossas reflexões, há batalhas que são públicas, mas há batalhas que são secretas. E quando algumas das pessoas que ousam nos criticar porque se sentem imbatíveis, quando elas percebem que nós perdemos uma batalha pública, tendem a nos julgar, nos sentenciar, mas elas não fazem ideia de quantas batalhas secretas foram vencidas. Hoje, eu quero convidar você para vencer mais um gigante. E nós vamos dominar uma fera que eu quero chamar de orgulho. Provérbios capítulo 16, versículo de número 18, diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Já no capítulo 15, versículo de número 33, o sábio diz que adiante da honra vai a humildade. A humildade é a virtude que nos torna mais parecidos com Cristo, ao passo que o orgulho é o que nos torna mais idênticos a Satanás. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você já se olhou no espelho hoje? Claro que sim, né? Ainda que no desespero, no corre-corre atrasado, você usou pelo menos o retrovisor do carro. Você gosta do que viu no espelho? Vou lhe fazer uma pergunta mais desafiadora. Você se ama? Vamos, responda. Você se ama? Não, responde em voz alta, você precisa ouvir a sua voz. Você se ama? Você gosta do que vê no espelho? Vai, responde. Qual é a dificuldade? Você já parou para analisar que toda essa beleza que o espelho te mostra é pó? Nós somos bonecos de barro, em cujas narinas o Criador soprou fôlego de vida. O processo de decomposição pelo qual passa o corpo humano, uma vez que perde o fôlego da vida, pode ser muito bem comparado a um filme de terror. Com a cessação do fôlego de vida e a consequente morte física, o organismo perde todas as defesas e o corpo é literalmente atacado por bactérias, vermes e até animais. O próprio organismo humano é povoado por trilhões de bactérias que entram em ação quando as defesas caem. Em poucas horas de morto, a pele se acinzenta, os olhos dilatam, o corpo enrijece e incha. Em pouco tempo, o organismo passa a liberar um líquido mal cheiroso. O processo se inicia porque o próprio organismo libera aqueles trilhões de bactérias
que inicia um ataque dilacerador aos órgãos internos num processo contínuo de destruição. O cérebro torna-se um líquido pastoso, amarelado, que é expelido pelas narinas, ouvidos, boca. O corpo torna-se um líquido caudaloso fétido, causado por uma substância chamada cadaverina, responsável por este mau cheiro. Os olhos, não importam se negros, azuis, mel ou verdes, serão os primeiros a sofrerem o ataque das bactérias. Para que tudo isso, pastor? Por que uma descrição tão terrorosa, sombria? Para fazer uma pergunta: o que justifica o orgulho? Na teologia católica, o orgulho está associado à soberba, à arrogância e à vaidade. Em paralelo, segundo o filósofo Tomás de Aquino, a soberba era um pecado tão grandioso que era fora de série, devendo ser tratado em separado do resto e merecendo uma atenção especial. Tomás de Aquino tratava em separado a questão da vaidade como sendo um pecado. Mas a Igreja Católica decidiu unir vaidade à soberba, acreditando que neles havia um mesmo componente de vanglória, devendo então ser estudados e tratados conjuntamente. Mas o que é orgulho? Como se define esse gigante? Conceito exagerado acerca de si mesmo? Vaidade aflorada? Soberba? Arrogância? Jonathan Edwards descreve o orgulho como uma casca de cebola. Você tira uma e tem outra. O orgulhoso se sente na condição de pisar em quem quer que ele considere inferior. Por isso ele nunca se desculpa, jamais pede perdão. Se observarmos a Bíblia Sagrada, vamos perceber que aqueles que caíram, tropeçaram no orgulho. O querubim ungido tropeçou no orgulho. Adão tropeçou no mesmo sentimento, desejo de ser igual a Deus. Davi, Salomão, todos eles enfrentaram esse gigante, tropeçaram nas suas armas e precisaram se superar para se tornarem os heróis da fé. Deus não se relaciona conosco quando o império do orgulho se consolida em nosso coração. A vaidade humana é muito sutil e precisamos lidar com ela diariamente. Há muitos que apresentam uma humildade porque ainda não tiveram a oportunidade de manifestar o seu orgulho. Então, logo surge a possibilidade, a maquiagem cai, a soberba aparece. O orgulhoso não ousa precisar de ninguém porque a soberba não admite repartir o crédito com o outro e, até quando dá glória a Deus, é para se orgulhar da sua humildade. No entanto, se nós estamos falando de gigantes a serem vencidos, este é um gigante que precisa ser superado, porque ele irrita o coração de Deus. O orgulho afronta o coração divino, porque substitui o sentimento de Deus pelo conhecimento humano. À luz da Bíblia, o orgulhoso se torna egoísta, não tem disposição de servir. Seu desejo é atrair a si o foco e a atenção. E quantos de nós temos que batalhar contra este sentimento dentro do nosso próprio coração?
Porque nós reconhecemos que este gigante, se habita em nós, afronta a soberania divina. Mas como eu faço para vencer esta arrogância que é involuntária? O Senhor Jesus um dia disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Reconhecer a nossa própria natureza e limitação é um passo seguro para uma caminhada de vitória. Admitir que adiante da honra vai a humildade é perceber que aplausos, reconhecimento, títulos de nada servem se o nosso coração não atribuir a Deus o crédito e o mérito por tudo que temos, por tudo que somos e nos tornamos. Eu quero concluir a nossa conversa de hoje lembrando a você que na Roma antiga, sempre que um gladiador se destacava dentre os demais, ele recebia do imperador um prêmio. Era o privilégio de desfilar nas ruas principais de Roma, na carruagem do imperador. E sempre ia ao lado dele um representante do imperador, deixando muito claro que aquela era uma honra do império àquele herói das arenas. A multidão gritava seu nome, aplaudia, as mulheres jogavam água aromática, flores, palmas, folhas de palmeiras. Ele era ovacionado no meio da multidão e quando ele começava a se empolgar, o servo e representante do imperador normalmente dava um toque no grande gladiador e dizia para ele: César é rei, você é servo. Era uma forma de fazê-lo lembrar que ele não deveria engrandecer-se muito, porque sobre ele havia uma autoridade. Eu encerro nossa conversa hoje lembrando a mim e a você: Jesus é rei, nós somos servos. E na plataforma dos servos não somos maiores nem melhores uns do que os outros. Somos apenas seres humanos enfrentando as suas batalhas e alcançando as vitórias que o Criador estabeleceu sobre nós. Eu paro por aqui chamando você a refletir nisto e a vencer o gigante, porque, outra vez digo, você nasceu para vencer. Pensa nisso. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Fica com Deus.